Olá e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da playlist Sci.Hands-On do canal Talking About Testing. Aqui quem fala é o Valmir e nos vídeos dessa playlist eu te ensino como resolver diferentes problemas em automação de testes de aplicações web utilizando o framework de testes Cypress. E uma das dúvidas que surge bastante é como é que eu faço para ter diferentes arquivos de configuração para guardar informações que são específicas de ambientes onde eu quero executar os testes e daí executar os testes com base nesses arquivos de configuração. Queria fazer um agradecimento especial ao meu mentorado José Fábio, que ele que me inspirou de uma certa forma a criar esse conteúdo. Ele compartilhou comigo esse conteúdo aqui que eu deixei na descrição do vídeo, chamado Configuring Cypress to Run on Different Environments. Lendo esse conteúdo, eu fui levado para a documentação oficial do Cypress. Deixei também o link para a documentação oficial aqui do Configuration API, que foi o que eu me baseei para fazer o projeto que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. E eu deixei também link para o projeto Multiple Environments no meu perfil no GitHub, na descrição do vídeo, com documentação dos pré-requisitos que você precisa se você quiser baixar esse projeto na sua máquina, como que faz para instalar, como que faz para rodar os testes em dois ambientes diferentes, tanto o ambiente de desenvolvimento quanto o ambiente de produção, tanto em modo interativo quanto em modo headless. E se você quiser suportar esse projeto, deixa uma estrelinha, só vir aqui no GitHub com a sua conta logado e dar uma star, e eu vou te agradecer muito. Então eu estou com esse projeto aberto aqui no meu computador e vamos explorar ele arquivo por arquivo, aqui os arquivos que interessam, né? Então, começando com o package.json. No package.json a gente tem a seção de dev dependencies, onde eu estou utilizando o Cypress na versão 8.4.0, sendo que eu estou gravando esse vídeo no dia 15 de setembro de 2021, e a versão 8.4.0 é a versão que saiu exatamente nessa semana e é a versão estável do Cypress. E eu tenho aqui a seção de scripts, onde eu tenho um script chamado sci::open::prod, que executa o Cypress run, passando --env config file e mandando uma string prod, ou seja, roda o arquivo de configuração de produção. Tem o sci::open::dev, que simplesmente roda o Cypress open, ou seja, ele vai pegar o arquivo de configuração default, a gente vai ver isso logo mais. Esses dois aqui abrem o Cypress Runner para a gente rodar os testes em modo interativo e tenho para rodar os testes em modo headless com o Cypress Run, onde o teste prod faz o Cypress Run --env config file igual a prod e o teste dev roda o Cypress Run somente e ele vai pegar a URL do arquivo default, que é o arquivo de desenvolvimento que a gente vai ver logo mais. Então esse aqui é o package.json. É interessante comentar que, apesar de a gente ter arquivos de configuração específicos por ambiente, a gente continua tendo o nosso Cypress.json, que vai ter configurações que são comuns e independentes do ambiente. Então, por exemplo, nesse projeto eu não estou utilizando fixtures, então eu coloquei no arquivo Cypress.json a propriedade fixture folder false. Né? E daí, independente do qual arquivo de configuração de ambiente que eu estou utilizando, ele vai utilizar essa configuração do Cypress.json também, que é comum entre ambientes. Né? E qualquer outra configuração que fosse comum, por exemplo, viewport, se eu quisesse sobrescrever e coisa e tal, algum timeout, eu poderia fazer direto nesse arquivo. E aí eu tenho na pasta Cypress a seguinte estrutura: config, integration, plugins e suporte. Não estou usando fixtures, como eu acabei de falar ali, coloquei essa configuração. Então não tenho a pasta fixtures aqui dentro de Cypress. E a pasta vídeos aqui por enquanto está vazia, né, e ela não está sendo versionada, visto que no Git ignora que eu não estou versionando screenshots, nem vídeos, nem o Node Modules, nem o arquivo oculto DS Store. Então, para a gente começar, como é que é o arquivo de configuração de um ambiente? Então eu criei essa pastinha dentro da pasta Cypress chamada config, e ela tem aqui, nesse caso, por exemplo, dois arquivos, um dev.json e um prod.json. O dev.json é um JSON, né, como o nome mesmo diz, onde ele tem a propriedade base URL apontando para a URL da aplicação que seria nesse ambiente de desenvolvimento integrado, né, e tem a propriedade env, que é um objeto, e nesse caso aqui eu estou passando uma environment dev. Isso aqui é só para mostrar que eu posso passar mais coisas nesse arquivo de configuração do que só a base URL. Né? Nesse caso aqui eu estou passando um environment, dizendo, esse aqui é o ambiente de dev. E o prod tem uma outra base URL, né? Vejam que aqui era hackernews-7-vercel.app, e o prod é wlsf82-hacker-stores.web.app. E o env tem aqui um objeto
com a propriedade environment com o valor prod, ou seja, esse aqui é o ambiente de dev, esse aqui é o ambiente de prod. Então beleza, assim são os meus arquivos de configuração. Como é que eu faço para ler esses arquivos de configuração? Na pasta plugins, no arquivo index.js, isso aqui é exatamente como está descrito na documentação, tá? Então, e é uma alternativa, né? Você pode fazer de outras formas. Então a gente faz aqui o require de duas bibliotecas que já estão instaladas junto com o Cypress, que é o File System, o FS, e o Path, que é default do Node, né? Então a gente importa essas duas bibliotecas para dentro do nosso arquivo. A gente tem uma funçãozinha chamada getConfigurationByFile, que recebe um arquivo, que vai ser simplesmente uma string, como por exemplo dev ou prod, né, que são os nomes dos nossos arquivos aqui, né, dev.json e prod.json. A gente tem uma variável chamada path2configFile, que é o caminho desse arquivo de configuração, onde a gente usa daí a funcionalidade resolve da biblioteca path que a gente importou aqui em cima. A gente fala, é no mesmo nível da onde a gente está, pega no mesmo nível da raiz, na verdade, né? Pega a partir da pasta Cypress, config o arquivo com o nome que a gente recebeu aqui, por exemplo, dev.json ou prod.json, e daí ele retorna, utilizando daí o file system, utilizando a funcionalidade read.json do file system, ele fala, lê o JSON desse arquivo, né, que a gente definiu essa variável aqui em cima. Ele vai retornar esse arquivo de configuração que basicamente retorna um JSON, né? E aí a gente tem aqui o nosso module exports, que armazena essa função aqui, né, que recebe on e config, onde o on não está sendo usado, mas o config está sendo usado. A gente armazena uma variável file, que vai ser ou o config file que a gente passou como env, quando a gente fez ali, por exemplo, isso daqui, ó, a gente passou env config file prod, né? E se eu não passar nada, como nesse caso aqui, ou nesse caso aqui, daí o default vai ser dev. Então ele vai sempre... E daí eu vou chamar a função getConfigurationFile que foi definida aqui em cima, passando ou prod, ou qualquer outro ambiente, ou dev, né? E daí ele vai retornar o arquivo de configuração, um desses dois aqui. Beleza? E daí, isso aqui é a parte de configuração. A gente tem o teste, propriamente dito. Então, essas aplicações que eu estou mostrando aqui, onde aqui essa URL aqui seria a versão de produção. Deixa eu abrir ela aqui. E essa outra aqui seria, essa aqui seria a versão de desenvolvimento e essa aqui é a versão de produção. Elas não são a mesma aplicação, tá? Elas são aplicações diferentes que têm as mesmas funcionalidades parecidas, digamos, né? Essa aqui seria a versão de produção, essa aqui é a versão de desenvolvimento. Elas são as aplicações do curso avançado de Cypress da escola Talking About Testing. Eu só resolvi usar elas porque eu não tinha uma aplicação com múltiplos ambientes para mostrar para vocês, então eu peguei duas aplicações que são relativamente parecidas e que eu conseguiria testar as mesmas só trocando as URLs, né? Então, só um detalhe. E aí o arquivo dentro da pasta Cypress Integration é o search.spec. Então eu tenho um testezinho que busca por JavaScript e retorna, buscando por JavaScript, resultados são retornados, né? Daí eu faço aqui, só para utilizar aquela environment que eu tenho no arquivo de configuração aqui, né? Onde eu tenho aqui env environment dev, env environment prod, eu faço uso dessa, eu coloquei isso aqui para fazer uso no teste, para mostrar que eu poderia fazer uso de qualquer outra variável que tivesse definida aqui dentro, né? Então eu faço um sci.log, running tests against, vai pegar Cypress env, pega a propriedade environment, né? Então Cypress running against dev environment, running against prod environment. Vai ser isso que ele vai logar no log de comandos. Faço um intercept para interceptar um get request para essa rota aqui, dou um alias de get stories, visito a página da aplicação, aguardo por essa requisição acabar, tem um comandinho customizado que faz uma busca, né? Sci.search, passo uma string JavaScript, o texto que eu estou passando aqui é JavaScript, né? E faço uma verificação do meu resultado esperado, de que o length, né, o comprimento de todos os as que estão dentro de uma span, que estão dentro de uma div, que são os resultados, should be one of 20 ou 100. E nesse caso aqui é porque é aquela questão que eu falei assim, né? Eu tenho duas aplicações, né? E o comportamento padrão dessa aplicação, que seria a versão de desenvolvimento, tem que retornar 100 valores aqui nos resultados, enquanto que a versão de produção retorna só 20. Né? Então eu fiz
até o uso desse should be one of, que passa um array com os possíveis valores para essa verificação, só para dar uma brincada com isso também, e para poder fazer o mesmo teste rodar em diferentes ambientes. Então esse aqui é o teste, o comandinho customizado search, bem simples, ele simplesmente recebe um termo e faz um sai.get por um input do type text, verifica que o input está visível, limpa o input e daí digita o termo e pressiona enter para fazer a busca. Esse arquivo ele é importado no arquivo index.js aqui na pasta suporte. E eu acho que a gente passou por todo o código. Então o que a gente pode fazer agora é rodar esses testes. Eu vou abrir aqui no Visual Studio mesmo o atalho para rodar então o npm script sai open prod, que vai abrir o test runner para a gente executar aqui os testes. Então eu vou rodar aqui. Ele vai rodar esse um teste de busca contra a aplicação na versão de produção. Vou rodar agora o SciOpenDev, que vai abrir o test runner para a gente rodar os testes em modo interativo também, agora apontando para a aplicação em desenvolvimento. Então, rodando contra a aplicação num outro ambiente, né? Algumas questões interessantes de a gente olhar aqui no Settings. Se a gente vir para Configuration, a gente vai ver que a base URL está sendo sobrescrita através de um plugin. Ó. Ela fica com a corzinha roxa aqui, que significa que é Set from Plugin File. A gente pode ver aqui em Environment, que tem uma propriedade Environment, que é o valor dev, né? Que é exatamente o que a gente está, inclusive, printando aqui, né, no log de comandos. Ó. Running against dev environment, e antes você mostrava running against prod environment. E a gente pode também rodar esses testes em modo headless, por exemplo, rodar no ambiente de desenvolvimento, digamos assim, né? Não no ambiente local de desenvolvimento, no ambiente integrado de desenvolvimento seria nesse caso, né? Então ele rodou, a gente consegue ver o videozinho dessa execução, running against dev environment, e a gente pode fazer a mesma coisa, por exemplo, para um outro ambiente, que seria, nesse caso aqui, o ambiente de produção. E assim que a gente acabar, ele vai também gerar o videozinho do teste que rodou agora no ambiente de produção. Então, running against prod environment, e aí o nosso testezinho passando. Esse aqui é o projeto, ele está com o link na descrição do vídeo, e além disso daqui, eu resolvi fazer uma outra versão, uma alternativa a essa implementação aqui, que eu considero bem mais simples para esse caso aqui. Mas é interessante a gente pensar que a gente pode ter diferentes arquivos de configurações se a gente tivesse várias environments aqui, principalmente, né? Se a gente tiver vários dados que mudam entre ambientes, a gente tem que se preocupar se esses dados não são sensíveis, né? Eu estou ainda para gravar um vídeo, ainda nessa pegada, continuação desse vídeo aqui, como é que a gente faz quando a gente tem dados sensíveis entre diferentes ambientes, né? Então, por exemplo, tem um ambiente de homologação e um ambiente de produção que tem usuário e senha diferentes para eu logar. Como é que eu faço isso? Vou fazer um vídeo sobre isso aí mais para frente para vocês. Mas eu criei um branchzinho aqui, a gente está no branch main, eu vou mudar para esse branch alternative. E deixa eu fechar esse arquivo aqui, porque nesse branch alternative eu fiz algumas mudanças. Vocês podem ver que não tem mais na pasta Cypress aqui a pasta config, não tem mais a pasta plugins, ou seja, não estou mais fazendo daquele jeito. O teste continua sendo exatamente o mesmo, ele loga ainda que ele está rodando no prod ou no dev environment. O meu comando customizado também não mudou nada. O que mudou foi o meu package.json, onde aqui agora, nos scripts, eu estou falando Cypress open --config base URL a URL de produção --env environment igual a prod. No Cypress open, em modo de desenvolvimento, eu só estou passando o env environment dev, porque eu coloquei a base URL aqui no arquivo de configuração. Tipo, a base URL default é o de dev. Se eu quiser rodar em outro ambiente, eu altero direto aqui via linha de comando, que nem eu fiz aqui. E a mesma coisa para o modo headless, né?
teste prod, Cypress run, -- config, base URL é o URL de prod, -- env environment igual a prod, e o teste dev simplesmente Cypress run, -- env environment dev. Então, se eu rodar, por exemplo, em modo headless aqui, vou rodar só em modo headless agora para mostrar isso aqui, não vou rodar em modo interativo, mas é a mesma coisa que antes. A gente vai ver que o resultado é exatamente o mesmo, só que tem um ponto. Opa, deixa eu abrir aqui o Workspace, Multiple Environments, Cypress, Videos. Então esse aqui é o que executou agora. Continua mostrando ali, Running on Prod Environment. Se a gente rodar agora contra o Dev Environment, vê que ele está rodando aqui, ó, exatamente o que a gente passou na linha de comando aqui no nosso script. E essa aqui é a beleza do npm script, né? Tu tem esse baita comando aqui, em vez de ter que rodar todo ele, tu só dá um npm open, npm run sci open prod, ou então teste _dev, e era isso. Né? E aqui a gente tem a versãozinha rodando em headless agora, running against dev environment. Qual que é a grande diferença? A grande diferença é a seguinte: se a gente vier aqui para o alternative branch, que é o branch que eu criei com base no main e deletei aqueles arquivos e simplifiquei as coisas, a gente olhar esse commit aqui, use CLI as an alternative to using config files, a gente vai ver que vamos ver aqui, ó, eu deletei 30 linhas de código e adicionei linhas de 5 linhas somente. Então, na minha opinião, essa versão alternativa, sem usar os arquivos de configuração, ela é uma solução bem mais simples, né? Porque ela usa muito menos código e ela atinge exatamente o mesmo resultado. Inclusive, eu fiz uma publicação no blog da Talk About Testing chamado Como Mudar a Base URL via linha de comando com Cypress, onde eu ensino exatamente isso, né? Então aqui eu mostro 3 possíveis ambientes: o ambiente local, o ambiente de homologação, o ambiente de produção, e usando npm scripts, sobrescrevendo direto a base URL, mas a gente pode ver, como eu mostrei nesse projeto, que eu posso sobrescrever não só a base URL, como, por exemplo, variáveis que eu posso passar nesses arquivos de configuração, e aí eu posso simplesmente rodar npm scripts para executar os testes contra esses diferentes ambientes. Deixa eu ver aqui. Então aqui, no arquivo cypress.json, eu adicionei a base URL default, que seria o ambiente dev. Eu não preciso mais do dev.json na pasta config. Eu não preciso mais do prod.json. Eu não preciso mais do plugins. Aqui no package.json é onde rolou realmente a diferença, onde aqui agora eu estou passando, né, a base URL e o environment que eu quero executar, e não estou mais passando config file. E é isso daí, né? Bem mais simples, né? Economizei 25 linhas de código com essa mudança. Então, para esse caso, eu acho que vale mais a pena essa versão do branch alternativo do que a solução do branch principal. Porém, a solução do branch principal pode ser bastante interessante se a gente tem vários environments aqui que eu quero passar que sejam específicos por ambiente, que daí não ficaria uma linha muito gigante lá no meu package.json na seção de scripts. Era isso aí que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Não esquece de deixar um like no vídeo, deixar um star aqui no projeto, consultar todos os links que eu coloquei na descrição como material complementar para vocês irem além, né? Baixar esse projeto no seu computador, instalar as dependências, rodar os testes para dar uma brincada, experimentar, né? Compartilhe esse vídeo com pessoas nas suas redes que você acha que possam considerar interessante esses conteúdos. Te inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau.